Olá, queridos, boa noite, graça e paz. Um prazer enorme me dirigir a você por meio desta transmissão, deste vídeo. Que Deus te abençoe, que o Senhor te enriqueça poderosamente através da sua palavra, que você desfrute da presença do Senhor, que você cresça no conhecimento da palavra de Deus, que possamos crescer juntos em amor, em harmonia e em esperança. A todos da família Peniel, um forte abraço. Aos amigos do Evangelho, aos desigrejados, que Deus te abençoe também, queridos. Aos irmãos de outras denominações, que Deus te abençoe rica e poderosamente. Queridos, eu sou o pastor Fábio e vamos crescer juntos, vamos avançar. Desde já eu quero agradecer aos irmãos que têm se inscrito no nosso canal. Também pedir para você compartilhar, curtir, ativar as notificações e você nos ajude a propagar a palavra de Deus se inscrevendo no nosso canal. Desde já, o nosso muito obrigado, que Deus te abençoe rica e poderosamente, no nome de Jesus. Queridos, nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre isolamento. Não o isolamento social, mas o isolamento em que você decide se afastar das pessoas, das suas atividades, do desejo de viver. Você se reconfigura para uma pessoa que você não era, se tornando às vezes uma pessoa amarga, hostil, áspera. A gente vai conversar sobre esse assunto daqui a alguns minutinhos. Mas desde já, eu quero que o Senhor te abençoe poderosamente e que você mantenha a sua fé firme e a sua esperança no Senhor, que é a nossa luz, que é o Deus que cuida da minha e da tua vida. E lembre-se que nada é maior do que o nosso Deus. Vamos orar, amados. Vamos à presença de Deus por meio de uma oração. Pai, eu estou agora me reunindo com estes que me ouvem, com estes, ó Pai, que vão parar alguns instantes para ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, nos ajude, nos abençoe, nos livre do mal, de toda emboscada, de toda seta de Satanás, de toda a fúria do adversário. Eu declaro que haja paz nas famílias, paz nos lares. Eu declaro que o Teu romper, o Teu mover aconteça na vida desses que nos ouvem, Pai. Eu oro paralisando as obras do diabo, os laços das trevas, todo ataque e perseguição de demônios. Eu declaro paz nessa família, eu declaro unidão, eu declaro harmonia e acima de tudo, Pai, eu te peço que Tu entre no coração do Teu povo e sare os feridos de alma, os abatidos de espírito e aqueles que estão, Pai, ó Senhor, afundando na fé, que possam, Pai, a Tua mão ser estendida e resgatá-los e trazê-los mais uma vez à alegria do viver na Tua presença. Graças eu te dou por esta oração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nessa noite a gente vai conversar um pouquinho sobre não se isole. E para tomar por base nisso que eu quero dividir com você, eu quero tomar o Salmo 25 e o verso de número 16, que diz: volta-te para mim e tem compaixão de mim, porque estou sozinho e aflito. Davi é um daqueles homens de Deus que tem uma vida de muita devoção. Davi busca Deus de forma muito intensa. Davi, ele constrói ao longo da sua caminhada um relacionamento poderoso com o Senhor. E vimos isso na sua história, no que ele deixa escrito para o meu e para o teu ensino. Desfrutamos de muitos salmos que foram escritos pelo rei Davi, o pai do rei Salomão. Um homem extraordinário, um homem que temos muito que aprender com a sua vida, por meio da palavra de Deus, um homem em que a sua história tipifica e representa, acima de tudo, a graça de Deus na vida de uma pessoa, de um homem que ele ama, de um homem que mesmo errando, mesmo pisando na bola, como se diz na gíria popular, alguém que se aproxima de Deus e encontra a sua graça. Mas, queridos, por que você tem decidido se isolar? Se distanciar das pessoas, você está se desmotivando, você está sem ânimo para fazer as coisas de Deus, para viver o seu chamado. Quem sabe você não tem se cuidado, quem sabe você está adoecendo constantemente, está sem alegria, está abatido, cansado, só fala de assuntos desmotivadores, não consegue mais sorrir, não tem paz consigo nem com as pessoas. O isolamento, queridos, ele pode ser causado por muitos fatores, mas eu quero trazer alguns daquilo que eu julguei ser importantes. O primeiro
Uma das primeiras situações que pode levar você ao isolamento, ao distanciamento, ao ficar excluído de grupos, a você que às vezes quer chegar nos cantos sem ser percebido e quer sair sem ser percebido, você que tem evitado convites, é para você que eu quero falar nessa noite. Vou te relatar algumas situações que podem nos levar ao isolamento. A primeira situação são as decepções com pessoas. Quem nunca se decepcionou com alguém? Eu sou pastor. Quantas pessoas ao longo da minha caminhada espiritual me decepcionaram? Gente que eu estendi a mão, que abracei, que chorei junto, que caminhei junto, que passamos por duros e amargos desafios, mas que simplesmente, lá na frente, nos decepcionaram, nos feriram, nos apunhalaram. E eu só tive dois caminhos: ou ficar com esse sentimento, ou avançar em Deus, sabendo que o que eu fiz está tudo registrado para a glória dele, e eu vou avançar, eu vou viver. Porque quem perdeu não fui eu, foi quem simplesmente foi embora. Mas, queridos, quem sabe você se decepcionou porque confiou em alguém, investiu nessa pessoa, você abriu o seu coração, você levantou alguém do fundo do poço, você orou com essa pessoa, evangelizou, cuidou, caminhou lado a lado, acolheu quem sabe em sua casa, investiu os recursos, abriu portas, mas no final, essas pessoas lhe decepcionaram. Essas pessoas lhe causaram tristeza, amargura, porque elas falaram mal de você, elas lhe caluniaram, lhe traíram, mentiram, fofocaram, foram ingratas. E há situações, queridos, que a gente dá muito da gente. Quantas pessoas já passaram assim pelo meu caminho, que me causaram tristeza, lágrimas, agonia, que a gente começa a se questionar se valeu a pena ter investido naquela pessoa. Mas eu quero te dizer que apesar de tudo isso, você é muito mais forte e mais poderoso para sair de tudo isso e continuar caminhando. As decepções, na verdade, elas são habilitadoras para nos fortalecer. Queridos, tentação era quando um soldado, alguém que fabricava espadas no Império Romano, colocava aquela espada que estava sendo forjada na brasa, ela era aquecida, ficava vermelha, o ferro, o aço, e ali o ferreiro começava a bater exatamente nas partes frágeis, para que ela pegasse resistência. Então tentação é bater aonde você é fraco, é onde você precisa se fortalecer. E decepções, elas nos fortalecem, mesmo sendo ela com um fim potencialmente destruidor. Mas acredite que até disso você pode tirar proveito para crescer espiritualmente e se tornar uma pessoa mais forte, mais experiente, mais madura. Uma segunda situação que pode levar você ao isolamento é a falta de perdão para consigo e com o seu próximo. Queridos, não aceitar que foi perdoado pelo Senhor, se não viver o seu perdão e também não perdoar as pessoas que estão à sua volta, guardar mágoas, ressentimentos, ódios, vinganças, são situações que podem levar você ao isolamento. Quantas pessoas estão sofrendo porque não se sentem perdoadas e não perdoam? Quantas pessoas que carregam mágoas, agonias de anos, e às vezes com pessoas de dentro do próprio lar, da própria família, porque não consegue soltar essa amarra? Porque o diabo é como a anaconda, né? A sucuri, que quando ela dá uma botada na sua presa, ela se enrola, e quanto mais a presa respira, mais ela aperta para matar.
O diabo faz isso na nossa vida, se a gente permanecer debaixo disso. Ele sempre vai lhe acusar de que Deus não te perdoou. Ele sempre vai lhe estimular a você não perdoar ninguém. Queridos, às vezes é vivendo culpas e erros a vida toda, mesmo quando se levou tudo à presença de Deus. E também pessoas que vivem o tempo todo falando e nos acusando pelos nossos erros, faltas e deslizes cometidos. Isso é muito comum nas horas das brigas, no meio da família. Gente que lhe conhece de perto, mesmo você sendo um cristão, alguém lavado e remido no sangue de Cristo. Mas nas horas dos embates, das brigas e das lutas da vida, é lançado em rosto um dia aquilo que você foi, e não o que você é. Paulo diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Você precisa abrir o seu coração para entender que a obra de Deus na tua vida ela é perfeita e é soberana, e acabou. E o que Ele perdoou, Satanás não pode te acusar. O que você precisa fazer é tomar posse disso. E uma outra coisa é perdoar os que estão à sua volta. Aí você vai sair do ambiente de isolamento, de distanciamento, e vai viver a vida que Deus projetou para você. Porque a vida é muito preciosa para a gente perder tempo com essas infantilidades. Sei que são coisas que doem, que machucam, que entristecem, que adoecem, sei disso. Já passei. Mas avance. Porque às vezes, queridos, quem te acusa e quem te magoa, te fere, te entristece, está gozando a vida e você está aí, afundando, olhando para baixo, desejando não mais viver. E que nessa noite Jesus Cristo restaure a tua alegria. Porque disse Neemias 8:10 que a alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja o nome do Senhor por causa disso, queridos. Uma terceira coisa que eu quero te trazer é não confiar mais nas pessoas por causa de situações frustrantes do passado. Queridos, não é bom a gente não ter alguém para dividir algo, compartilhar as dores, ouvir um conselho, ter um ombro amigo, ou alguém que possa vir nos orientar, orar conosco. Porque o ambiente de desconfiança que geramos nos faz distanciar das pessoas. E precisamos entender que isso adoece, isso muda as nossas emoções, ficamos amargos, agressivos, mal-humorados, estressados. E a gente acaba definindo que todo mundo é igual, que as pessoas não merecem confiança, e você acaba se distanciando, se isolando, vive um relacionamento de superficialidade, com medo, e isso acaba lhe adoecendo ao longo da caminhada, rouba a tua felicidade. Porque uma coisa que eu tenho descoberto na minha vida, nesses meus quase 49 anos de idade, é: tem amigos, não se isole, busque pessoas para você dividir a sua vida. Não tem coisa melhor do que ter amigos, não tem coisa melhor do que você ter alguém para conversar, chorar, desabafar, ouvir um conselho, levar um puxão de orelha. Queridos, quantas pessoas estão tomando decisões de se isolarem, e isso até dentro da igreja, não compartilham um coração, não tem coragem de dividir pecados, situações de dificuldade, de medo, de estresse, tem medo de dividir as suas fraquezas. São pessoas até um certo ponto de uma frieza proposital, mas por trás disso está o medo, está as situações que marcaram e que feriram e que se toma por padrão em todo canto que vai. Uma outra situação, queridos, é fingir ser feliz no meio de uma multidão, mas interiormente você se sente sozinho. É quando a gente decide, por causa de tudo isso que aconteceu, a gente se fechar para relacionamentos. Nós passamos a não acreditar mais nas pessoas.
A gente começa a tratar mal alguém que tenta se aproximar de forma carosa, generosa, carinhosa, cristã. E nós passamos a conversar por monólogos. Sim, não, é, tá, ok, talvez, vamos ver, quem sabe. Nós passamos a fechar todas as portas que as pessoas usam para se aproximar de nós. Às vezes não se aceita nenhum tipo de elogio ou reconhecimento de que você fez algo bom. Alguém diz, rapaz, que perfume cheiroso, perfume delicioso, agradável, e você diz, não, isso é porcaria. Alguém elogia a sua roupa, você diz, eu estou feio, eu estou feia. Alguém reconhece que você é habilidoso em algo, e você diz, não, tem gente que faz melhor do que eu. Você sempre vem com uma palavra de isolamento, você sempre se coloca numa posição de distanciamento das pessoas. Isso não é bom. Aprenda a deixar o passado no passado. O que passamos, o que vivemos, deve ser usado como experiência para a nossa vida pessoal, espiritual e emocional. Queridos, se eu fosse trazer todos os dias as decepções, as angústias, as maldades que fizeram comigo, eu jamais estaria atrás de um púlpito restaurando vidas, por meio de Jesus Cristo. Isso me fortaleceu, isso me encheu de convicção que tem muita gente doente que precisa ser sarada. E o amor de Cristo sara. Tem coisa mais poderosa do que um abraço caloroso num momento de agonia? Quantos irmãos nessa pandemia não conseguem mais se abraçarem? Conta da precaução por causa da Covid. O povo brasileiro, que é muito caloroso, muito acolhedor, sentem falta de abraço, de aperto de mão, de tapinha nos ombros. Mas a gente se distancia por amor. Mas o coração está fervendo para dar um abraço, para dar um beijo, para sentir a batida do peito do outro. Tem coisa mais poderosa do que um abraço e ser abraçado, do que abraçar. Todos nós erramos, queridos. Todos nós já temos erros e enganos e pecamos. Mas felizes são os que aprendem com os erros. Quem sabe você precisa ser mais vigilante nos seus relacionamentos, ser mais cauteloso com quem se aproxima da sua vida, mas se isolar, se distanciar das pessoas, isso é ruim. Nós precisamos aprender com os erros, pois os mesmos nos levam ao amadurecimento, tratamento do nosso ser, e nos faz ser uma pessoa melhor. Acredite que tudo isso que parece ser destruidor e nocivo tem efeito terapêutico de crescimento na nossa vida, nos traz maturidade, sabedoria, nos aproxima mais de Deus, para entendermos que por trás de tudo isso há uma natureza movimentada pelo pecado, por gente que virou presa do diabo, pessoas que são usadas por ele para tentar nos amargar, nos destruir, nos ferir. Você precisa entender isso. Eu falo para muitos daqueles que têm acesso a uma palavra de Deus, são filhos de Deus, mas às vezes alguém no calor das emoções que discute com você, diz que você não vale nada e você fica mais com o que aquela pessoa disse do que com o que Deus disse sobre você. Queridos, tente mudar, rever as coisas. Nem todos são iguais. Há muita gente boa, há muita gente excelente e maravilhosa que Deus vai colocar no teu caminho, e você precisa aproveitar a oportunidade dessas pessoas que vão transferir algo para a sua vida, e que você também vai transferir algo para a vida dessas pessoas. Jesus tinha muitos amigos, ele tinha muitos ajudantes no seu ministério. Ele tinha gente que o amava, ele tinha gente que desde cedo acordava para estar juntinho dele. Em alguns momentos Jesus convidou alguns amigos, convidou os discípulos
para estarem com ele, orando, viajando, fazendo a obra. Jesus, por exemplo, foi uma festa de casamento. Jesus sofreu com Jairo a sua dor por causa da sua filha que estava morta. Jesus, ele mudou a história de Marta e Maria, ressuscitando Lázaro. Acolheu com amor a mulher flagrada em adultério. Chamou os leprosos que viviam isolados por causa da lepra a viver em sociedade e em família. Queridos, mas Jesus, apesar de ter feito tanta coisa boa, escuta aí, ele foi negado, foi vendido, e duvidaram que ele tinha ressuscitado. Ele foi abandonado, perseguido, vendido, caluniado, humilhado, rejeitado, mas nunca deixou de acreditar nas pessoas. E libera perdão para todos aqueles que lhe fizeram mal. Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Não foi as bofetadas, os murros, as chicotadas que fizeram Jesus mudar a sua natureza. Não foi as perseguições, os perigos de morte que ele correu quando ele estava vivendo intensamente seu ministério, que fizeram ele retroceder, tratar mal as pessoas, desprezá-las, ofendê-las, machucá-las, fazer orações para que essas pessoas morressem. Não. Ele liberta um homem endemoniado com a legião de demônios. Mas as pessoas naquela terra mandaram Jesus embora. Jesus resolve o problema daquelas pessoas, porque esse homem era terrível, bancava o medo, bancava o horror. Ele liberta o homem, ele faz um bem, mas ele é convidado a deixar aquela terra. E Jesus não amaldiçoa aquela terra, mas ele deixa aquele homem liberto para pregar o seu amor entre aquelas pessoas. Ele ama a mulher samaritana, ele libera perdão a ela, ele fala com ela, mesmo ela não merecendo credibilidade pelos seus compatriotas. Jesus amou. E Jesus nessa noite quer fazer o mesmo com você e em você. Ele te convida a você voltar a ser feliz e ser feliz, a você voltar a sorrir, a se cuidar, a abraçar, a se importar com as pessoas, a viver a vida que Ele derramou em você. Ele quer que você volte a ser feliz, a que você volte a se alegrar, a ser essa pessoa extraordinária que você é. Ele deseja que você viva intensamente cada dia, porque o dia de ontem você nunca mais vai ter, porque ele virou história na sua vida. Hoje é um dia poderoso em você, e amanhã, que é o futuro, é uma possibilidade. Então viva intensamente o hoje com as experiências de ontem. Louvado seja o nome do Senhor. O seu sucesso, meu irmão, depende do seu relacionamento com as pessoas que lhe servem. Você nunca vai conseguir fazer nada sozinho. Lá na igreja, eu tenho vários tipos de pessoas que me ajudam a conduzir o ministério, cada uma com a sua vocação, cada uma com o seu entendimento. Algumas são muito fáceis de se trabalhar, algumas são mais teimosas e trabalhosas, mas todos são amados. É com esses que são mais trabalhosos que a gente tem mais paciência, que a gente derrama mais amor, mais compaixão, mais graça. E a gente tem visto resultados transformadores, gente cheia do Espírito Santo, gente que abraçou a obra com amor, gente que tem arregaçado as mangas para buscar gente como essas pessoas um dia foram. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, como eu aprendo com eles, como é glorioso dizer que eles são meus irmãos e eu sou pastor deles, e muitos outros que vão chegar. Decida ser feliz, ame as pessoas, promova a paz, troque esse ambiente de amargura e de aflição por um ambiente de alegria, e você vai ver que curas vão brotar na sua vida, que a sua inteligência vai fluir, que você vai ser feliz, abençoado e abençoador. Um ao outro ajudou, e a seu próximo disse: ser forte. Diz o profeta Isaías em 41:6. Um ao outro ajudou, e a seu próximo disse: ser forte. E nessa noite eu te digo: seja forte, levante a cabeça,
As decepções não são maiores do que o espírito de vida que está em você. As frustrações, as dores não são maiores porque você está aí vivo. Volte gradativamente, volte a se envolver com as pessoas, a voltar a sorrir, a se alegrar. Se arrume, se cuide, volte a caminhar, volte a dar o seu talento, a se envolver com calor, com fervor naquilo que você faz, porque operando Deus, quem impedirá? Que Deus nessa noite te abençoe poderosamente, que o Senhor estenda a mão dele sobre ti e que ele te dê paz, queridos. Nós vamos encerrar fazendo uma oração agora. Vamos orar para encerrarmos essa transmissão. Pai, eu me uno agora com estes que me ouvem, a declarar e a proclamar a tua glória, a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder, o teu amor. Pai, nos ajuda, nos fortalece, nos fortifica em amor, Senhor. Derrama sobre nós o teu poder, a tua glória, a tua maravilha, a tua Shekinah. Abençoa todos estes que nos ouvem. Tira, Pai, desses cativeiros emocionais, dessas prisões, ó Pai, do medo, da inquietação, do isolamento, e que essas pessoas sejam livres para amar uns aos outros, também para ser amada. Obrigado, Pai, porque eu sei que nesta noite estás operando os milagres e milagres poderosos. Nos ajuda em todas as coisas. Faz isso, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque são preciosas para Ti, em nome de Jesus. Amém. E quero ainda, queridos, convidá-los amanhã a estar conosco às 18 horas, na Igreja Peniel, num culto presencial. Vai ser tremendo. Espero por você. Desde já, um forte abraço. Oremos uns pelos outros. E lembre-se, você vai precisar de pessoas para te ajudarem na caminhada. Um forte abraço, uma boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.